Olá, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo Uma Nova Mulher em 60 Dias? Já se passaram 51 dias do nosso estudo. Isso mesmo, está cada dia chegando mais próximo do final desse nosso estudo abençoado. Vamos dar continuação falando a respeito dos filhos. E hoje o que nós vamos falar é sobre limites. Eu gostaria que você estivesse lendo Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz o seguinte: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. A criança precisa reconhecer limites e consequências. Os pais precisam ensinar o princípio da colheita. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mesmo que seja criança, ela deve aprender isso. Pois se ela ainda criança, apronta e ainda assim não é corrigida, ela vai achar que ela pode fazer qualquer coisa, que nada vai lhe acontecer. Bom, esse foi o estudo de hoje. Aprender a ensinar limites ao seu filho, à sua filha. Eu gostaria que você estivesse meditando nessa passagem, porque essa passagem, ela serve também para nós. No entanto, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos acaba refletindo nos nossos filhos. E a educação que você dá para o seu filho hoje, também de alguma forma vai refletir naquilo que ele fizer no futuro. Se você tem um filho e ele apronta, faz de tudo, e você ainda assim passa a mão na cabeça dele, não o corrige, deixa ele fazer o que for, independente da idade, ele vai achar que ele pode fazer tudo, principalmente quando é criança, né? Quando você acostuma o seu filho, né, ainda bebezinho, né, faz um chorinho, ganha o que quer, né? Você está acostumando seu filho a achar que quando for adulto as coisas vão ser assim, que é só ele dar um chilique, fazer qualquer coisinha, que as coisas vão acontecer. Isso vai refletir na vida espiritual dele, porque ele vai crescer com a mentalidade achando assim, eu posso infringir as leis que não tem nada a ver, eu dou um jeitinho aqui, faço uma coisinha ali. Infelizmente, nós vemos pais que são piores do que os filhos, pais que deveriam ficar de castigo e não os filhos, porque os pais que estão estragando a criança, o adolescente, pais que muitas vezes veem o seu filho roubar, veem os seus filhos aprontar, fazer as coisas erradas, ao invés de corrigir, passa a mão na cabeça, deixa fazer o que quer, usa desculpa, mas é só uma criança, mas é só um adolescente, tá na fase de adolescência, adolescente é isso mesmo, sabe, não liga com as consequências. Sabe, filhos que são rebeldes, não porque não tem caráter, mas porque foram ensinados assim. Quando eram pequenos, os pais davam tudo o que eles queriam mesmo, então eles não estão nem aí, cresce aquele adolescente rebelde achando que não tem limite. E se você não ensina para o seu filho que o que ele plantar ele vai colher, quando ele crescer, ele vai achar que ele pode passar o sinal do trânsito, ele vai achar que ele pode correr a 300 mil quilômetros por hora numa rodovia ou numa estrada normal, que nada vai acontecer, não vai ter consequência. Nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós estamos passando para os nossos filhos. Querendo ou não, tudo aquilo que eles fizerem vai ser o reflexo daquilo que nós estamos ensinando. Porque se nós não ensinamos isso, eles não vão respeitar as autoridades, eles não vão respeitar as pessoas mais velhas, não vão respeitar os seus professores, vão achar que a vida é sem limites, né? Como diz, vai viver a vida como se não houvesse amanhã,
né? Mas não é. Eles têm que saber, se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência. Se eu agir errado, eu vou ter uma consequência. Se eu desobedecer a minha mãe, eu vou ter. Ele tem que aprender isso, aprender que tem limite, aprender que ele não pode fazer tudo que ele quer e ainda assim vai ganhar o que ele está pedindo. Tem mãe que vê o filho aprontando, enche o filho de roupa, de sapato, dá dinheiro, sabe? Muitas vezes o filho tá ali pegando aquele dinheiro para se envolver no meio das drogas, para beber, fumar. E a mãe muitas vezes é mais imprudente que o filho, porque tá vendo que o filho vai colher os frutos amargos daquilo que ele está plantando. E ela não faz nada. Não faz nada. Eu vejo mães que deixam o seu, sabe que o seu filho não tem responsabilidade nenhum para dirigir um carro. Mas o que ela faz? Muitas vezes ela soa para trabalhar, para conseguir um dinheiro e comprar um carro para o filho. Sabe que o filho não tem responsabilidade de ter um celular, mas o que ela vai lá e faz? Ela dá um celular na mão do filho, na mão de uma criança, né? E aí depois acontece algo, aí ela fica se perguntando, mas por quê? Por quê? Porque você permitiu, você deu corda para o seu filho fazer coisas que você estava vendo que ia acabar mal. Muitos pais são mais imprudentes que os filhos. Tá vendo que o filho tá andando com uma amizade, mas o que que faz? Ah, mas ele é adolescente, ele tem que saber aprender a fazer escolhas, né? Ele já está na fase da adolescência, então não tem nada a ver, né? Ele já está grande, sabe se virar. E aí depois a filha aparece grávida, aí culpa a filha, quer bater na filha, quer expulsar a filha de casa, quer obrigar a filha a se casar com uma pessoa que ela nem gosta, para dar continuidade no problema, porque aí ela se casa com uma pessoa que ela não gosta, acaba vivendo um casamento fracassado e aí vira aquela bola de neve, porque tudo uma coisa que podia ter colocado limites. Não, você não vai sair com essa amizade, você não vai sair com essa amiga, você não vai sair com esse amigo. É ter autoridade dentro de casa. Eu já vi mães que falam para os seus filhos obedecem. Falam, você não vai sair com esse amigo. O filho bate o pé, não, mas eu quero, você não vai. Enquanto você estiver morando debaixo do meu teto, enquanto você estiver dependendo de mim e do seu pai, enquanto você estiver morando nessa casa, você vai ter que obedecer às nossas ordens. E filhos que já estão grandes, filhos que já têm o seu trabalho, mas que ainda assim respeita. Se vai fazer uma coisa, pede para o pai, pede para a mãe, porque foi ensinado. E eles sabem que o pai e a mãe, por mais que muitas vezes sejam chatos, eles sabem que eles sempre vão querer o bem. Então, são pessoas que sabem, que precisam dar ouvidos para o que a mãe e o pai falam. E muitos pais são imprudentes. Aí depois fica se perguntando, por que o meu filho está nessa vida? Por que o meu filho fez isso? Por que o meu filho... Mas por quê? Porque o filho sai a hora que quer, volta a hora que quer, muitas vezes não tem nem maioridade. O que a mãe faz? Não faz nada. Não repreende. E quando repreende aquela repreensãozinha que o filho tipo, tô nem aí. E sabe, e aí fica nessa vida. E aí quando acontece uma coisa, aí quer culpar o filho. O filho tem culpa sim, porque decidiu ir para aquele caminho. Mas a mãe também, porque não ensinou limites, não soube dizer não soube dizer você não vai ter amizade com essas pessoas, porque essas pessoas são más. Mãe, eu quero dinheiro para sair com meus amigos. Tem mãe que não sabe nem que amigo que o filho tem, não conhece os amigos, não conhece os lugares que o filho frequenta, não sabe nada da vida do filho. Não sabe nada. Tem filho que às vezes tem rede social, não coloca a mãe e nem o pai porque fica postando coisa errada. E a mãe não tá nem aí, não liga. Ah, mas ele tá grande, sabe se virar. Mas será que você não percebe que ele vai colher o que ele está plantando e você, como mãe, como autoridade na vida dele, está deixando? Deus, ele fala que ele repreende o filho que ama. E nós temos que pegar isso para nós. Se nós amamos os nossos filhos, nós temos que repreender.
Nem sempre é fácil, principalmente quando é criança que fica esperneando, fica fazendo birra porque tá naquela fase ali, sabe, de querer tudo no choro. E muitas vezes não é fácil manter a palavra quando você vê aquela criancinha chorando, mas é preciso para que eles aprendam que eles vão ter consequência, que eles não podem ter tudo que querem, não podem viver uma vida da maneira que eles acham que tem que ser. É você estar em cima deles, estar ali olhando, ver o que o meu filho está fazendo. É ver que o meu filho está mexendo naquele computador. Isso não é invadir a privacidade dele, não. Muitas vezes seu filho está vendo coisa errada na internet e você está deixando, dizendo, mas ele tem a privacidade dele. Quantos pais muitas vezes perderam as suas filhas porque permitiram que elas se envolvessem com pessoas através da internet? Outro dia eu via um vídeo de um programa que eles se passavam por pessoas, que os pais eles faziam uma inscrição para esse programa para saber o que seus filhos estavam fazendo na internet. Né? Pais que não procuravam saber o que os filhos estavam fazendo, né? Não tinha isso de saber o que o filho está fazendo ali no computador, tantas horas que não sai, né? Não tinha. Então eles se inscreviam nesse programa e esse programa tinha pessoas que entravam em contato com esses adolescentes, né? E se passavam por algum jovem, por algum amigo, e ficavam durante semanas conversando. E eles marcavam um encontro com esses jovens. E os pais estavam acompanhando tudinho. E muitos desses jovens iam nesses encontros, só que quando chegava lá, não era o adolescente, não era o amigo virtual dele, era a equipe que se passava por um bandido, se passava por alguém ali tentando sequestrar. E aí aparecia o pai, né, ou a mãe, para repreender aquela criança. E muitos pais estão fazendo isso. Só que, diferente do programa, muitas vezes acontece na vida real. Filhos que muitas vezes estão se envolvendo com pedófilos na internet e o pai não está sabendo. Filhos, mães que estão vendo suas filhas se relacionar com vários homens, com vários parceiros e não ligam, sabe? Muitas vezes oferece remédio, oferece um método de prevenção para a menina não engravidar. Pais que muitas vezes veem o seu filho ali se relacionar com várias mulheres e aí diz, mas ele é homem, né? Homem tem isso mesmo, a gente não pode ligar, mas a gente não entende que ele pode chegar a engravidar uma moça ou pior ainda, pegar uma doença. Então, tanto o filho quanto o pai também tem que aprender essa parte, porque o filho precisa aprender a ter limite e o pai precisa colocar limites nesse filho, nesse adolescente, nesse jovem, nessa criança, para que você, como pai, não colha o fruto amargo de imprudência, de não querer ensinar o seu filho, de não querer repreender, de querer deixar ele viver a vida que ele quer viver só porque você acha que ele já não é mais uma criancinha de colo, só porque ele já tem seus 15, 16, 17 e que seja 20 anos. Enquanto ele mora dentro da sua casa, enquanto ele não formou a família dele, ele está debaixo da sua responsabilidade. Você tem o dever de instruí-lo, de aconselhá-lo, mesmo que ele seja um homem de 20 anos, 25, se ele mora com você, se você ainda tem a oportunidade de aconselhar, de ensiná-lo, de demonstrar que se importa com o que ele faz, é claro que você não vai ensinar um filho de 20 anos como você ensina um adolescente de 15. Mas mesmo assim, você precisa instruí-lo. Ver que, poxa, meu filho tem 20, 25 anos, mas ele tem um amigo que não é boa amizade. Poxa, vou dar um conselho. Isso não é vergonha. Não é vergonha para uma mãe ver a filha ali, com um namorado, que ela tá vendo que o casamento vai dar errado. Não é vergonha você chegar para sua filha e aconselhar, você dizer, filha, olha, esse seu namorado não é bom, filha. Mostrar, passar os seus ensinamentos de mãe para ela. Isso não é feio. Não é feio você chegar para o seu filho e falar, filho, essa moça que você está trazendo aqui em casa, ela não é boa, sabe? Você querer conhecer o namorado do seu filho, da sua filha, é querer saber com quem eles vão se envolver, com quem eles futuramente vão se casar. Conhecer, é saber disso. Eu lembro uma vez que o meu sogro,
ele fez uma coisa assim, eu acho que ele nem deve lembrar, mas eu lembro. Ele pediu para que eu fosse na casa dele, ajudasse eles a fazer uma faxina, ajudasse ele a fazer uma faxina, porque ele é divorciado. E eu fui assim, na maior alegria, fui, ajudei, limpei tudo assim direitinho a casa, né? Ajudei ele assim, né? E ele me ajudou também, né? Ele fez as coisas lá, né? E depois ele chegou e falou assim pra minha mãe, né? Ele disse assim: olha, eu chamei a Ju aqui, era pra mim ver se ela sabia arrumar uma casa, né? Como que era ela, assim, nessa parte, assim, né? E minha mãe veio e me contou, e eu não fiquei brava, não falei assim, mas eu entendi o lado dele como pai, porque ele, como pai, sempre viu o filho dele ser bem cuidado, e ele não iria querer que uma mulher, né, se casasse com o filho dele e de repente não cuidasse do filho dele, né? Da mesma forma, será eu quando minhas filhas estiverem grandes, quando elas estiverem grandes, tiverem os namorados dela, eu vou querer saber quem é a família dele, de onde ele veio, como ele é. Eu não vou jogar minhas filhas no braço de um homem que ela vai passar a vida dela inteira, se Deus quiser, né, com ele e sabendo que ele é um mau caráter. Eu não posso, mas ela é grande, ela sabe o que faz. Não. Quantas mães permitem isso? Tá vendo que o cara é mau caráter? Tá vendo que a moça é mau caráter? E falar, mas ele sabe, né? Deixa ele decidir. Não, o pai e a mãe tem que estar ali, tem que instruir, tem que alertar. E muitos pais estão negligenciando isso, não estão alertando, não estão instruindo, estão dando a desculpa, mas ele é grande, mas ainda continua sendo seu filho. Ele ainda continua sendo seu filho, você tem que instruir, você tem que alertar, você tem que dizer, filho, isso que você tá querendo fazer não é legal, não é boa, essa amizade sua aí não é legal, entendeu? Como eu disse, você não vai instruir o seu filho de 25 anos como você instrui um de 15 e um de 5, né? Cada um a gente tem que usar de sabedoria e instrução do Senhor para saber como agir. Mas independente da idade, você tem a responsabilidade de pai, de mãe, de colocar limite, de ensinar, de instruir. Bom, esse foi o nosso estudo de hoje. Acredito que eu falei demais por hoje. Mas eu espero que essa palavra tenha sido de alerta para você que é mãe, ou até mesmo você que é pai e está aí me ouvindo. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia. Não deixa de se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário e compartilhar, porque isso me ajuda demais. E até amanhã, se Deus quiser. E um grande beijo no coração de todos vocês.